Hoje é celebrado aí o Dia do Leitor, né? Data que reforça a importância do incentivo à leitura e da formação de novos leitores. Para falar sobre como inserir o hábito da leitura na rotina, o papel das academias de letras, os projetos desenvolvidos em Mato Grosso do Sul e o trabalho, né, à frente do Fórum das Academias de Letras do Brasil, eu converso agora com o escritor Henrique de Medeiros, presidente da Academia Sul-Mato Grossense de Letras. Henrique, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, é sempre legal estar aqui, estar batendo um papo, trocando uma ideia. Henrique, vamos lá. O Dia do Leitor chama atenção para um desafio constante, né? Como que a gente consegue incentivar a leitura nesse mundo cada vez mais digital, onde o audiovisual parece que vem ocupando mais espaço? O problema da leitura é eterno, né? Você tem isso, discute-se leitura desde Gutenberg, né? Desde o início da possibilidade de você ter o texto escrito, impresso, desde os hieróglifos e por aí, das cavernas, e você vai por aí, né? A grande questão da leitura é a importância que ela traz para o conhecimento da pessoa, para uma visão de autocrítica, uma visão de mundo, né? E é algo que eu costumo dizer que tem que vir muito de política de Estado, né? Porque é um interesse no sentido justamente do crescimento do saber da pessoa. Quanto mais você lê, você tem mais tolerância, você tem mais conhecimento assim do mundo como um todo. Agora, a questão realmente de você investir no fator leitura é algo que você tenta desenvolver em alguns grupos, né? Por exemplo, as academias de letras no Brasil tentam fazer o seu papel, no sentido de levar a leitura e levar a discussão da leitura, do livro, a discussão do pensamento, de um modo geral, em todo o país. Agora, não é só isso, né? As pessoas que fazem cultura, as pessoas que mexem com a parte relativa à arte, de um modo geral, têm o trabalho justamente de buscar trazer esses fatores para a sociedade, né? E tentar difundir isso. E é uma coisa que vai realmente de família, de criação, de educação, formação. É uma coisa tão ampla, sabe, dentro do contexto, que é difícil isso, sabe? A criança que não é estimulada realmente a uma leitura, é difícil, às vezes, ela retomar isso mais à frente, sabe? Você tem que ter realmente o prazer em entender o quanto é isso importante profissionalmente, não apenas sobre a questão técnica, né? Do que você tem que ler em termos de literatura técnica, profissional, na tua área, mas também o que ela representa na viagem, né? No que ela pode te trazer no aspecto da literatura, do sentimento, no aspecto da sensação. Essas coisas todas é que fazem com que a leitura tenha essa importância e também, sabe, faça força, né? Ô Henrique, claro que a escola ela tem um papel fundamental e gigantesco nesse processo, né? Sim. Quando a gente fala assim, de despertar esse hábito, às vezes nós temos aí famílias que não têm esse hábito por N fatores, né? Talvez pela falta do acesso a uma leitura com um conteúdo enriquecedor, né? Às vezes pela correria do dia a dia, enfim, ou por aquilo que herdou também da família, dos pais, né? Sim. Nesse ciclo de repetição. Mas a escola, e aí a escola pública e a particular, claro, mas a iniciativa pública tem esse papel fundamental de despertar isso e de levar os nossos jovens, as nossas crianças, para esse hábito tão saudável para a nossa cultura e para a nossa formação. Total, né? Agora, é aquela coisa, aí eu falo a questão da política de Estado, é uma política tanto nacional como estadual. Você tem aquelas divisões pelo país, o MEC tenta essa questão de uma unidade assim, de ensino e tudo mais. Você tem as dificuldades, as peculiaridades regionais, todos os incentivos de cada estado nisso.
Agora, a importância realmente do professor, a importância da questão de se incentivar a leitura é justamente a questão do humanismo, né? O que está faltando muito hoje em dia no ensino é o humanismo. É você recuperar, justamente, acabar com essa questão assim de radicalismo, de intolerância, sabe? Isso vem da educação, sabe? Isso vem da questão de você como você vê o mundo e como é que você vê isso. A partir do momento que você tem a mente aberta, né? Sim. Se você não conseguir enxergar para todos os lados, para trás, para frente, para o lado, sabe, para a esquerda, para a direita, para frente, você não vai a lugar nenhum, Sim, sabe? e você vê que as discussões elas tendem a ficar cada vez mais rasas, né? Superficiais, Claro, justamente por falta disso. Ah, se você não concorda, e aí pegando um exemplo, é exemplo evidente. claro, se você não concorda com o meu pensamento político, eu não converso com você, porque Já você tá era. errado, eu tô certo, enfim. Exatamente. Agora, pegando o gancho do que você falou, dessa aproximação, né, da academia Uhum. com a população, o que, que a Academia de Letras aqui do Estado tem feito buscando trazer essa aproximação e o conhecimento como um todo da população? Olha, a gente tem atividades mensais, né? Uhum. Fixas, totalmente abertas ao público, de uma forma totalmente franqueada, sem nenhum tipo de custo, nem nada. O nosso auditório comporta cerca de 200 pessoas que possam ter interesse em literatura e em cultura. E tem duas ações mensais que a gente faz que são fixas, né? Uhum. Na realidade, elas funcionam de março a novembro. E em dezembro a gente encerra a nossa programação com uma cantata, né, natalina lá. A gente tem as leituras e conversas, sempre abordam um autor, no sentido de conversar sobre a literatura de um autor, e com isso você tem a possibilidade de você discutir diversas tendências de escrita, diversas tendências de abordagem literárias, né? Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes, assim, mas eu comecei a ler um livro e não gostei. Troca o livro, joga o Uhum. livro, você tem que pega outro, que em algum momento você vai se identificar com um tipo de leitura que te agrade, né? Uhum. Essa é a questão. Então, a gente, por exemplo, ano passado, a gente abordou Paulo Leminski, que é um poeta paraense muito importante na literatura brasileira. A gente pegou aqui do Mato Grosso do Sul Lino Vilachar, que tem um trabalho muito importante, inclusive no Hospital no São Julião, em função suas dificuldades de saúde e tudo Uhum. mais. A gente abordou Gabriel Garcia Marques, entre outros, inúmeros. E Uhum. a gente tem as rodas e os chás acadêmicos. As rodas acadêmicas, a gente sempre aborda algum ex-acadêmico nosso, algum imortal saudoso, que a gente tem pessoas ali que fizeram parte justamente da cultura do nosso estado, né? Uhum. Manuel de Barros, Deobrando Campestrini, Nery Martins, Maria da Glória Sarrosa, enfim, nomes importantíssimos que formaram esse estado, que fizeram parte da construção cultural do estado. A gente sempre aborda alguém e a gente tem, nos últimos 2 anos, trazido os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, Uhum. que têm vindo fazer palestras sobre temas diversos, de literatura, de leitura, enfim, que abordem cultura como um todo. Então, essas ações são fixas, né? Agora, tirando isso, você tem lançamentos de livros, você tem encontros esses que acontecem sobre temas diversos. A academia tenta fazer o que pode também no sentido de procurar atalhos e intercâmbios com as secretarias municipais e estaduais, tentando criar incentivos à cultura e até mesmo à leitura do que se produz aqui na literatura, né? Uhum. Eu acho que há uma lacuna muito grande aqui no Estado no sentido do ensino da história do Mato Grossense, sabe? Sim, Da história do Mato sim. Grosso do Sul, a formação do Estado. Essa divisão terminou, parece que até hoje, pegando todo mundo de surpresa em alguns Sim. pontos. Muito bem, 7h56. Eu conversei aqui com o escritor Henrique de Medeiros, presidente da Academia Sul-Mato Grossense de Letras. Henrique, obrigado pela sua Ora, participação aqui e sempre um feliz disponível. 2026, tá bom? Igual, igual. A todos.